Olá, é um prazer estar aqui participando do 17º Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. Esse trabalho está sendo apresentado na seção revista, tem como título Experiência Formativa Observatório de Contação de Histórias em Espaços Étnico-Formativos, de autoria de Maria Cláudia Silva do Carmo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, Bahia. E uma breve apresentação da minha apresentação é que eu sou professora titular do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. Estou coordenadora do programa de extensão que tem como título Observatório de Contação de Histórias em Espaços Étnico-Formativos. Sou doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e mestre em Educação Básica pela Universidade Unicinos, no Rio Grande do Sul, e especialização de contação de histórias em espaços étnico-formativos, o qual o referido instituição articula seus grupos o Forma C, vinculados, e essa de extensão, projetos tanto de extensão como um projeto de pesquisa e ensino. Então, a formação entendida aqui nessa atividade e nessa experiência, ela é entendida como caminhar para si na arte de viver. E essa ideia de caminhar para si na arte de viver, ela pauta-se em uma inspiração sobre a formação enquanto fenômeno que se compreende e não se explica, muito inspirada nas concepções de formação experiencial, também por alguns autores que discutem a formação nessa perspectiva, desse sujeito aprendente, desse sujeito da formação, que vai desde a varrida. Então, a formação ela é entendida como uma atividade consciente do sujeito que aprende em situações de acontecimentos, que mobiliza e aciona saberes e conhecimentos que formam, na medida que acontecem interações consigo mesmo e com os outros. Essa formação desse contador de histórias nos interessa. Como é que se constitui, como é que se dá essa formação do contador de histórias ou da contadora de histórias? E a histórias ela é compreendida mesmo como processo artesanal. E a gente, entendendo aí também a partir dessa afirmativa do Walter Benjamin, ao dizer que a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte que recorre todos os narradores. O Walter Benjamin vai dizer que esse e ao mundo. Uma arte milenar, ela é efetivada a favor tanto do professor como também da professora, nessa sua relação afetiva com o seu estudante, se estreita ao processo que se desenvolve pela via da acessibilidade e da ludicidade. Como é que surge a ideia do Observatório de Contação de Histórias na UFBA? Surge de uma experiência de ensino e extensão, a qual foi e, enquanto componente curricular optativo, formação de contadores de histórias, conta comigo, no componente EDU 925, de alcance multidisciplinar
e educativo, contribuindo no processo de formação dos licenciandos dos cursos de licenciatura da UFES na arte de contar histórias. Logo depois que é ofertado esse curso de extensão, a gente abre uma disciplina optativa com essa perspectiva. Então, esse Observatório de Contação de Histórias em Espaços Informativos constitui um potente dispositivo de formação no âmbito da expressão e criação da palavra falada, contada, a partir das narrativas orais. O Observatório de Contação de Histórias ele configura-se como espaço-tempo de reflexão, de criação e expressão da palavra falada, contada e cantada, na produção de sentidos, bem como cultivo de saberes e pesquisa sobre o campo das poéticas orais. O Observatório vai ser aprovado na Câmara de Extensão como programa, conforme a resolução número 123 de 2017 na UFES, e ele é aprovado com esse mérito de programa porque, primeiro, ele se apresenta com esse objetivo de profissionalizar contadores e contadoras de histórias, ex-estudantes da UFES, que a gente chama de projeto de extensão de residentes, e formar também os interessados na arte da narração oral para que possam desdobrar esse ofício na formação de outros sujeitos, tanto na ação artística quanto na formação e na pesquisa. O programa empreende 2 projetos de extensão, um que é constituído por esses estudantes residentes que já fizeram a disciplina, que tanto são os estudantes da graduação como também sujeitos da comunidade interna e externa da UFES, e um projeto de extensão que se chama Ateliê de Narração Oral dos Passarinhos. Esse projeto ele é realizado para crianças do Centro de Educação Básica da UCEB, do município de Feira de Santana, que atende crianças de 7 a 12 anos, ou seja, esses contadores mirins, na perspectiva de formação de plateia. E o projeto de pesquisa que se chama Cacilda de Histórias, Vidas e Saberes dos Contadores de Histórias Tradicionais na cidade interior da Bahia, que tem como objetivo registrar as histórias desses contadores que estão nos soleiros das suas casas aí no interior da Bahia. Então, como nossas experiência vem sendo gestada ao longo desde 2014, acerca desse campo que para nós é muito caro, porque está lá no campo fazendo interface com a arte, e aí, para nós, a arte de contar histórias no contexto do programa de extensão Observatório de Contação de Histórias em Espaços Informativos, tem revelado as potencialidades artísticas dos nossos estudantes residentes e também a valorização e manter vivo o conto de tradição oral. Com as atividades desenvolvidas, os estudantes superam a timidez, além de tornarem-se mais confiantes e altivos, mais participativos, tomando também suas histórias de vida, se constituindo contadores e contadoras de histórias, trazendo a dimensão desse sentido de que como eles encontraram-se nesse lugar de se colocar contador ou contadora de histórias, eles se tornam mais afetivos e sensíveis. Além disso, entendemos também que a contação de histórias põe em evidência o conhecer a história dos sujeitos em formação, tanto professores e professoras, quanto estudantes, sujeitos da comunidade interna e externa da UFES, que vai desde o técnico que trabalha no setor administrativo, os bibliotecários e bibliotecárias, os nossos queridos professores da educação básica que também querem se profissionalizar, podem também fazer parte do observatório. Primeiro faz lá a disciplina de contação de histórias, e assim como contexto em que estes vivem os processos formativos, porque entendemos que esse contador de histórias ou essa contadora de história vai se forjando nesse contato direto que ele vai beber dessa arte milenar, desse seu compromisso com a palavra e principalmente no que diz respeito à sua implicação com a tradição oral. Por fim, apresento aqui a vocês algumas das nossas referências. Muito obrigada.